Bom, Jorge, eu agradeço em primeiro lugar o convite, essa oportunidade, agradeço a vocês também pela presença, pelo interesse. O Jorge me chamou para falar um pouco sobre o meu trabalho. Eu, enfim, em função desta dessa apresentação, eu organizei um material para mostrar, quer dizer, sempre algo muito sucinto, é sempre algo que traz, ao mesmo tempo, boas indicações e boas referências, né, do que do que pode ser a natureza de um trabalho de arte, né. Quando a gente conversou, ao mesmo tempo veio um título, veio essa possibilidade de falar sobre essa experiência do criar, né, quer dizer, uma perspectiva da da criação no nosso dia a dia, como ela pode se inscrever politicamente, isso a gente avançaria talvez mais fortemente uma conversa posterior à apresentação. Eu, eu sou artista, eu tive uma formação em arquitetura na graduação, essa, essa formação me trouxe assim ferramentas importantes para pensar o meu trabalho, que se conecta à ideia de uma produção do espaço, que se desdobra depois para um pensamento acerca da produção do espaço social. Eu também, neste período de faculdade, eu tive a oportunidade de me aproximar fortemente da fotografia, que trouxe também subsídios para essa produção sobre a qual a gente vai falar um pouquinho, e fiz, bem depois, já com o caminho assim profissional mais trilhado, né? Eu fiz uma pós-graduação aqui na Universidade de São Paulo, na Escola de Comunicação e Artes, em Poéticas Visuais. É um mestrado que te permite falar sobre, é uma linha de investigação que permite você falar sobre o próprio trabalho, e é sobre ele que eu construí uma dissertação. Eu produzo, assim, como artista desde o final dos anos 80. Nesse primeiro momento, até meados dos 90, a produção era basicamente fotográfica, assim, bidimensional, e pouco a pouco o que ganha espaço dentro desse corpo assim de produção é, são as instalações, são as ações urbanas, são construções que começam a trazer uma compreensão desse processo de produção de espaços de forma mais complexa. E é um pouco sobre isso que eu venho falar. Eu fiz uma apresentação, construí uma apresentação na qual eu trago algumas referências que, se eu entendi, alimentam, né, a discussão sobre a produção artística contemporânea. Eu assisti a apresentação do professor Pousada e entendi que trazer essas referências, elas complementam, né, o que foi apresentado naquela ocasião. Isso muito sumariamente, enfim, a ideia não é, enfim, em absoluto, abordar com propriedade, assim, são muito sumárias as referências, mas trazem indícios de um de uma reflexão, de uma busca, de uma pesquisa que pode ser feita posteriormente também por vocês, né? Então, que o que a gente faz a seguir dessa primeira
dessa primeira apresentação é entrar propriamente nos trabalhos. Eu preciso só digitar um, uma referência aqui. Então, o que o que eu trago assim como indicação de um espaço do trabalho são alguns artistas, artistas seminais assim, que um pouco organizaram esse preparo, né, de um contexto no qual a gente se inscreve ou a produção contemporânea se inscreve. Né? No final da década de 60, Joseph Beuys, que é um artista inscrito dentro do que a gente chama arte conceitual, dizia: todo ser humano é um artista. Essa referência é importante, assim, no sentido de que ela traz, indica que a criatividade não está limitada às pessoas que praticam uma forma tradicional de arte, tampouco limitada a artistas. Né? Quer dizer, ele desejava com isso estender tanto os limites desse fazer artístico e para isso ele formula um conceito que é o conceito ampliado de arte, né? A ideia de que a arte pudesse estar presente e expressa em todas as atividades humanas. É basicamente isso que ele quer dizer com essa frase. Ele não está dizendo que todos são artistas, no sentido de um exercício, né, de uma reflexão relativa à arte, mas ele entende que sim, somos todos criativos a ponto de incidir sobre o nosso fazer de maneira criativa. Né? Quer dizer, então, ele fala de uma arte no qual seus elementos físicos e plásticos pudessem atuar na sociedade. Né? Quer dizer, então, ele está não só ampliando essa possibilidade de compreensão do que seja o fazer, mas também entendendo que o fazer ele pode incidir nessa esfera do público, nessa esfera do social. Ele traz a ideia de uma plástica social, de uma escultura social. Esses são conceitos que estão fortemente conectados a esse artista. E, e então ele fala de uma arte que vai existir na comunhão com demais agentes, na compreensão, e essa frase é bem importante, né, de que é o nós que molda e dá forma ao mundo em que vivemos. Essa frase, ela vai repercutir muito, ela vai se combinar com uma outra frase que eu vou trazer depois aqui, relacionada a uma artista brasileira, mas ela principalmente traz uma ideia de desbordamento dessa produção e de envolvimento de demais agentes na construção de um trabalho de arte. Eu trouxe um trabalho dele como referência para essa conversa. É um projeto que ele fez para Documento de Kassel, em 82, e esse é o trabalho chamado 7.000 Carvalhos. Então, ele vai plantar 7.000 árvores, os carvalhos, na cidade de Kassel. Isso envolve grupos, né? Quer dizer, claro que muitos artistas, voluntários ligados à arte, mas envolve uma sociedade na
construção de um projeto e como ele depois vai, digamos, trazer como forte referência, vai também indicar o envolvimento dele em ações sociais. Ele é um dos fundadores do Partido Verde alemão, quer dizer, ele tem uma atuação como ativista no final, né, da vida dele muito forte, né? Mas esse é um trabalho importante. Então, eu trago como uma referência todos os carvalhos, eles estão acompanhados de um menhir, né, de uma escultura, dá para ver do lado, né, da árvore uma um totemzinho de basalto. Cada árvore tem ao lado essa peça de pedra que vai ser, digamos, o marco, né, da plantação daquela árvore que inaugura a ação desse plantio de 7.000 árvores. Isso durou 5 anos, ele não viu o plantio das últimas árvores, mas essa é uma imagem de Kassel, né, do local onde essas árvores foram plantadas em 2012. Né? Então, já a altura, já a formação dessa espécie. Né? A gente pode, então, entender, quer dizer, esse termo, né, de arte conceitual, que foi usado pela primeira vez em 1961, é um filósofo, artista chamado Henry Flint, que escrevia um texto sobre o grupo Fluxus, do qual o Beuys também fazia parte, né? Quer dizer, ele traz essa possibilidade de entendermos, né, a arte conceitual como associada a uma produção que enaltece principalmente a ideia, ou uma proposta que está por detrás da obra, mas que muitas vezes vem antes. Né? Quer dizer, toda essa conceituação de uma ação, de um produto, por exemplo, que não precisa necessariamente existir, né? Ele é, então, enaltecido como prática. Né? Pensar na dimensão da reflexão como parte constitutiva da obra, a ponto até de prescindir da própria obra. Então, isso digamos, inaugurado formalmente a partir desse termo na década de 60, mas eu entendo, e muitos também assim percebem, que havia um precedente, digamos assim, relacionado à arte conceitual, e quem traz esse precedente é o Marcel Duchamp, com os seus ready-mades. Isso estamos falando da década de 10, do século passado, meados da década de 10. Né? Então, como eu falei, que são prenúncio dessa arte conceitual. Né? Quer dizer, ela sugere que o trabalho artístico não está necessariamente na produção de um objeto físico, mas, por exemplo, como coloca Rosalind Krauss, ele está no ato especulativo da formulação de questões. Né? Quer dizer, o que vai caracterizar o ready-made é o fato de que ele não se trata de uma obra confeccionada pelo artista, e sim um objeto que sai do mundo circundante e é inserido diretamente no mundo da arte. Então, esse é o exercício que o Duchamp faz. Estamos falando de uma obra que é do final da década de 10. Ele começa com a roda de bicicleta, que a primeira versão é de 1913. Então, é um objeto que simplesmente é transferido de uma loja, no caso, esse urinol, para dentro do espaço positivo. Né? Quer dizer, então, ele assume a possibilidade de, então, instituir que qualquer coisa pode ser arte. Né? Essa é uma referência importante também. Né? A gente pode desdobrar, pode conversar mais depois. Ele avança nessa discussão apresentando essa peça para um salão de artistas independentes em Nova York, do qual ele é parte do júri. Né? Então, ele apresenta a peça com um pseudônimo, né, para não se denunciar, e é ele que defende a
participação do trabalho na exposição. Quer dizer, então, é algo que, digamos, se apresenta fortemente dentro do contexto da arte como uma discussão, uma reflexão acerca não só dos seus limites, mas principalmente afirmando de que qualquer coisa pode ser entendida como arte. Outro aspecto importante assim do handmade é que no ato da escolha desse objeto comum, nós temos também uma certa negação de que exista ou possa existir uma regra condicionando o fazer artístico. Isso também é importante, né? Quer dizer, uma vez que ele fala que qualquer coisa pode ser arte, qualquer objeto pode ser arte, então ele está falando também de que não há regra condicionando esse fazer, né? Situando então a obra em uma fronteira imprecisa entre o que pode estar e o não estar na condição da arte. Essa é uma referência também importante, né? Talvez seja tão importante quanto perceber que a apreensão deste trabalho não se dá numa passagem linear do tempo, né? Se a gente leva em conta o registro entre a visão do objeto e a apreensão do seu significado, né? Poderíamos talvez pensar que o que se apresenta enquanto forma de apreensão é uma estrutura circular, né? A gente tem que se ausentar e se aproximar, se distanciar e voltar a rever algo que se apresenta como um objeto de arte várias vezes para, digamos, nesse movimento que poderíamos entender como circular, para se dar essa apreensão, né? Quer dizer, uma natureza de trabalho que está absolutamente apoiada num princípio de questionamento, né? Tanto por parte de quem formula, quanto por parte de quem recebe. No final dos anos 60, para dar conta de uma produção que aqui se formulava dentro do movimento neoconcreto, o Ferreira Goulart vai apresentar a teoria do não objeto, né? E principalmente ele vai apresentar essa teoria em função deste trabalho da Lygia Clark, né? De uma série chamada Bicho. Ela faz uma boa quantidade dessas peças, principalmente nos primeiros anos, dos anos 60, né? E ele, então, para entender esse objeto, ele formula essa teoria, e eu vou tomar a liberdade aqui de citar o que ele escreve como sendo, também muito sumariamente, a teoria do não objeto. Então, ele diz o seguinte: a mera contemplação não basta para revelar o sentido da obra. O espectador passa da contemplação à ação, mas o que sua ação produz é a obra mesma, porque esse uso previsto na estrutura da obra é absorvido por ela, revela-a e incorpora-se à sua significação. O não objeto não é um anti-objeto, mas um objeto especial em que se pretende realizada a síntese de experiências sensoriais e mentais. Um corpo transparente ao conhecimento fenomenológico, integralmente perceptível, que se dá à percepção sem deixar resto, uma Casa pura Vermelha não há. aparência. Por Casa Vermelha, isso. Então, é interessante como, dentro de um processo que começa no cubismo, passa pelas vanguardas e, por exemplo, aqui no Brasil, se intensifica nesse período dos movimentos concretos e não concretos, você tem uma explosão desse plano pictórico, você tem a produção de objetos que buscam ganhar o espaço, e dentre eles,
de forma inaugural, né? Temos Elliot Sica, Lígia Clark, tem esse trabalho da Lígia, que é, digamos, um objeto articulável, né? Que ele pode ser manuseado pelo visitante, né? Quer dizer, hoje em dia já não mais, porque essas peças já ficam encerradas assim em vitrines, mas essa era a proposta inicial, por isso essas dobradiças nas peças, nas partes, né, para que ela pudesse ser manuseada e transformada, daí também o nome, quer dizer, são vários objetos que estão contidos nesse mesmo objeto. Isso é uma frase dela, né? Você não sabe quantos, o artista não sabe quantos, mas o objeto sabe em quantas possibilidades ele pode ser apresentado. Né? Ela tem uma frase também bonita, não é exatamente assim, mas ela traz essa ideia do artista como um molde, né? E que ao espectador cabe o sopro. Então, nesse sentido, eu entendo a proximidade com aquele nós, né, do início do trabalho do Beuys. Né? Então, aqui mais uma peça. A anterior é uma peça que está no MAN, essa aqui está no MoMA, de Nova York. Ela tem esse trabalho que é muito lindo também, que é o Diálogo de Mãos, que é uma cinta que pode ser colocada em 2 punhos. Ela fez esse trabalho e apresentou esse trabalho numa oportunidade com o Elliot Sica. Então, essa articulação, que é uma fita de Moebius também, né? Essa articulação que formula um espaço, mas principalmente a partir de 2 corpos, né? Quer dizer, é algo que também, digamos, ganha eloquência nessa possibilidade de explosão desse plano pictórico e de uma composição que começa também a ativar outros contextos. Né? Dentro dessa discussão de uma absorção expandida, a gente tem o Cildo Meirelles, que eu trago um caso, um exemplo, que é de um trabalho que ele faz em garrafas de Coca-Cola, nas quais ele colocava um decalque, né? Por exemplo, se der para vocês lerem, está escrito Yankees Go Home. Né? Mas é um texto, e junto com digamos, a referência do trabalho, então tem o título, tem lá inserções em circuitos ideológicos, projeto Coca-Cola, gravar nas garrafas informações e opiniões críticas e devolvê-las à circulação. Então, quando ele recebia uma garrafa, ele bebia o líquido, ela ficava vazia, ele colocava o decalque, ela chega à indústria vazia, então, como é branco no vidro, transparente, ninguém percebia que havia sido acrescida alguma coisa, a indústria preenche novamente o líquido, mas é aquela produção industrial, ninguém para ver uma pequena alteração na garrafa, dessa natureza, né, evidente, e pronto, ela entra em circulação dentro de um circuito prévio, transmitindo e fazendo circular uma ideia, um projeto. Então, basicamente, eram essas as referências que eu gostaria de trazer, um pequeno insumo assim, para a gente avançar na apresentação dos trabalhos que agora eu faço referentes ao meu projeto. Né? Então, esse é um trabalho que eu realizei dentro de um projeto chamado Insight. Ele acontece na fronteira entre os Estados Unidos e o México. É um projeto para o qual vários artistas eram convidados e algo que se apresenta muito fortemente é uma certa dificuldade de atuação. Pelo menos da minha parte, não foi fácil pensar o projeto, pensar o que eu poderia propor para essa situação.
mas há um episódio muito marcante, e é esse episódio que vai, digamos, trazer uma espécie de uma inflexão dentro do meu processo de criação e definir o trabalho. E essa imagem está relacionada a ela, porque o que acontecia nessas visitas que fazíamos lá ao México, principalmente, no meu caso, era ficar sempre no mesmo andar do hotel. O hotel, naquela época, era majoritariamente voltado a fumantes, havia um ou dois andares para não fumantes, eu ficava num deles, e ficando sempre naquele andar, eu estava sob os cuidados da mesma pessoa que cuidava da limpeza dos apartamentos, né, dos quartos, que era eh, a senhora Guadalupe. Né? E o que eu notei é que ela fazia essas dobraduras, né? Na cortina, nas toalhas, nos papéis, e aquilo me chamava muita atenção, muito atraído por isso. Eu fiquei com um desejo de conversar com ela, mas nunca combinavam os horários, que justamente a limpeza chega quando os hóspedes já saem dos quartos, né? Então era difícil cruzar com essa pessoa. Mas um dia eu tive que voltar lá num horário fora do meu horário, e eu encontro com ela e converso a respeito dessas dobraduras, como elas tinham me chamado a atenção, como eu havia ficado tocado por elas, e o que vai acontecer, para minha surpresa, é que ela, a partir dessa conversa, passa a fazer dobraduras distintas nas toalhas, nos papéis que estavam ali à disposição, principalmente no banheiro, né, e no quarto com as toalhas. Né? Então, aqui eu trago algumas imagens do que ela foi preparando. E esse, digamos, e esse é o momento em que o trabalho surge com mais clareza, né? Quer dizer, essa ideia de uma invisibilidade ou um processo de visibilização a partir de uma ação. Então eu crio uma peça que é feita em resina, uma peça que pode ser deslocada, mas principalmente uma peça associada a uma ideia de inscrição, quer dizer, uma imagem que se escreve dentro de um território que não se configura tão demarcado como são essas demarcações geopolíticas, né? Quer dizer, então a ideia de um território que se conflagra nessa comunhão de culturas entre duas realidades socioeconômicas tão distintas como são, né? México e Estados Unidos, e é uma peça que então vai ser oferecida e vai circular em função do interesse das pessoas em usar a tal peça. Né? Quer dizer, é um pin, ele é preso à roupa por esse fecho, né, que se chama fecho americano, e é justamente esse fecho, que é um eixo, que permite a peça rodar sobre ele, que faz com que eu apresente a peça, tanto no lado norte-americano quanto no lado mexicano, preso a uma cartela que, conforme a região vai rotacionar, eu giro a peça e a peça completa a frase que está escrita no cartão. Né? Então, nós fazemos 10.000 peças, isso é distribuído gratuitamente numa primeira rodada. Alguns agentes que vão me acompanhar nessa distribuição, eles não podem dizer nada do que se trata, então aqui está o Franklin, é uma conversa muito aberta, muito
espontânea, como eu disse, eles não podem conduzir, aqui no caso a Cristian Campos, eles vão simplesmente oferecer algo e indicar a inscrição desse algo num determinado contexto, né? Quer dizer, é uma experiência que é pretendida e oferecida e ela vai ser minimamente transmitida às pessoas que são contactadas em situações de encontro, de cruzamento, né? Principalmente. Né? Há essa ideia do trânsito muito fortemente marcando essa zona de fronteira. Aqui tem a Ana Lília, que também está, digamos, nessa conversação, não há um convencimento, ninguém, digamos, é obrigado a nada, não há nenhuma condução desse processo, né? Quer dizer, é a oferta de algo, mas é a oferta de algo que, como vocês veem, indica uma possibilidade assim, de aproximação, de compreensão do que pode ser essa oferta, essa proposição, e o que acontece a seguir, e que a gente observa nas semanas subsequentes, é o uso dessa peça. Né? Quer dizer, então, algumas pessoas entendem esse elemento como algo que lhes diz alguma coisa, e isso é suficiente para que passem a usar a peça no momento em que já está inaugurado o evento, quer dizer, essa distribuição foi feita antes da inauguração do Insight, então não há uma relação direta com as datas do evento. Né? Essa experiência vai acontecer durante, claro, mas principalmente vai acontecer ao longo de um período que é determinado pelos usuários, né? Uma vez que eles é que definem a longevidade da ação. Havia o interesse de manter essas peças em produção, e essa produção é feita em função, né, da demanda de requisição dessas peças. No início, como eu falei, elas eram distribuídas gratuitamente, depois elas passavam a ser vendidas, e a venda da peça permitia a manutenção do grupo que lá cuidava do trabalho, desse processo, e a produção de uma nova peça. Então, a medida de extensão do trabalho era a medida do interesse das pessoas sobre esse trabalho. Então, essa ideia de algo, de uma ação instalada no campo da arte, cuja extensão, ou cujo alcance, ou cuja potência está conectada a quem é dirigida a experiência, ou é proposta a experiência, é algo que está muito presente no meu trabalho, como no caso dessa instalação que eu faço em São Paulo, conectando um espaço público fechado do centro cultural ao espaço público aberto da calçada. Era uma calçada muito usada, muito frequentada, não só por pedestres, mas também por ambulantes, que ali se instalavam para vender coisas, uma vez que havia esse centro cultural, era uma escola de música também, então havia muita atividade, digamos, registrada, mas não havia uma comunicação entre esses dois espaços. Né? Então, eu proponho literalmente uma conexão, né, uma, uma transmissão que se dá bidirecionalmente, né? Quer dizer, então é uma oferta, mas também é uma busca, é uma procura, né? De uma estrutura metálica, dessas usadas em instalação elétrica industrial, né? De conduítes, chamamos aqui conduítes, conduletes, essas caixas de metal, que saem desde o gramado do centro cultural e alcançam a calçada deste espaço, a mureta da calçada que divide o centro cultural da rua.
Então, é uma estrutura que se estende, tem um seu desenho, mas ele ganha boa parcela dessa fachada, tanto por um lado quanto por outro. Avança também para dentro do centro cultural, um pouquinho, e é uma estrutura que tem origem, digamos assim, nessa oferta de discos que era feita. Então, esse senhor todo dia aparecia para vender os seus discos, mas não havia como o interessado escutar a música, né, a qualidade da música. O que está implicado nessa instalação é a oferta de energia elétrica gratuita 24 horas por dia. Então, não é só uma instalação que se conecta ou que conecta um espaço ao outro, mas também é essa, digamos, operação que é acionada a partir da oferta de energia elétrica, mas que também, digamos, depende da reação ou da ação dos demais agentes nessa proposição. Então, esse senhor é o primeiro que vai reagir ao trabalho, então ele vai trazer a vitrola para oferecer aos futuros compradores uma referência da qualidade da música que ele está vendendo. Então, ele passa a se utilizar dessa energia elétrica que é oferecida gratuitamente a partir desses dutos metálicos, né? Esse é um trabalho que apresenta fortemente, para mim, essa ideia de uma dimensão que se desdobra, né? Quer dizer, a ideia não é uma escultura, né, focada nessa estrutura de metal, é a proposição de uma experiência que está, digamos, dimensionada na medida do seu uso, da sua utilização, né? Quer dizer, essa ideia de que um agente externo ao mundo da arte, um agente que eventualmente se conecta por uma por uma reação espontânea, não necessariamente motivada pela inscrição daquela experiência no campo da arte, é algo que vai ficar muito claro, né, nesse trabalho, e que está muito presente nessa instalação que eu apresento como proposta para a Bienal de São Paulo de 2002. Essa é a fachada principal do projeto do Oscar Niemeyer para o Parque do Ibirapuera. É um pavilhão chamado Pavilhão das Indústrias. Ele foi pensado para uma feira agroindustrial, né? Quer dizer, havia na celebração do quarto centenário da cidade de São Paulo a pretensão de uma série de eventos, e esse era um espaço projetado e construído para um desses eventos, né? E posteriormente ele foi, digamos, transformado no edifício sede da Bienal Internacional de São Paulo. Essa fachada original, mas por uma razão que eu desconheço, a diretoria, naquela edição da Bienal, decidiu fazer a entrada do evento na fachada diametralmente oposta a essa. Ou seja, essa seria, ou se transformou naquele momento, naquela edição, na fachada dos fundos, né? Então, aí eu organizo um trabalho que se compreende numa estrutura metálica, né, acabada por vidros, né, uma estrutura que vai se valer dos mesmos elementos, dos mesmos materiais que o Niemeyer usa na fachada,
então ferro, o mesmo vidro, e eu vou construir então uma espécie de um corredor que se projeta 2 módulos para dentro e um módulo para fora, e que vai, de pouco a pouco, digamos, se constituindo numa estrutura que, justamente por usar os elementos que o Niemeyer elegeu, passava, não só por isso, mas fortemente por isso, passava a se apresentar quase que mimetizada a própria estrutura do edifício. Então, era uma peça que se projetava para fora da fachada, mas que, por características, né, construtivas, se apresentada muito colada à própria estrutura do edifício. Era uma passagem que era finalizada por 2 folhas de vidro móveis, né? Quer dizer, então essas 2 folhas de vidro nas extremidades do corredor basculavam. Você, se tivesse curiosidade, pusesse a mão, você entrava no corredor, e se tivesse, né, ainda mais curiosidade, no extremo oposto, você ou saía ou entrava do edifício, atravessando esse corredor, né? Quer dizer, essa era a proposição, de um atravessamento, né? E essa proposição se foi formulada em reação à própria discussão pretendida com aquela edição da Bienal. Então, o título geral da Bienal era Iconografias Metropolitanas. A discussão da metrópole era o principal foco dessa mostra, né? Quer dizer, trazer artistas que refletissem sobre o urbano, sobre as, os processos constitutivos destes aglomerados, né, dessas metrópoles, mas era uma amostra que se fechava ao mesmo tempo para a cidade, uma vez que você, por exemplo, tinha como filtro ingresso para, por exemplo, entrar na exposição. Então, esse trabalho, entre outras questões, trazia essa discussão, né? Quer dizer, como a gente discute a metrópole, filtrando a entrada de pessoas para essa mesma discussão, né? Um espaço que está inscrito dentro de um parque, né, um dos maiores parques da cidade de São Paulo, cuja frequência não necessariamente é de pessoas que sabem que ali se organiza uma mostra de arte, mas que, digamos, era sumariamente alijada dessa possibilidade, uma vez que havia uma série de controles para o ingresso dessas pessoas dentro do edifício. Então, essa passagem oferece essa possibilidade, mas, ao mesmo tempo, não indica essa possibilidade, né? Quer dizer, não há nenhuma sugestão de que se tratava de um trabalho de arte, mesmo dentro do espaço não havia etiqueta, não havia meu nome, não havia indicação de que essas 2 folhas de vidro se moviam, ou seja, era ao mesmo tempo uma experiência que estava conectada à própria projeção do corpo desse que visitava, digamos, o parque ou a mostra, e que se, digamos, debruçava sobre essa estrutura, né? Alguém que a percebesse tinha, então, facilitada essa passagem, facilitada essa experiência do atravessamento. A Bienal põe objeções ao trabalho, e o trabalho
portanto, se desdobra na possibilidade de um monitoramento, de um controle que a Bienal passava a fazer sobre o trabalho, né? Então, para reagir a essa proposta de controle, uma vez que essa passagem aberta poderia estar, por questões de segurança, permitindo saída de trabalhos, ou enfim, entrada de pessoas que poderiam eventualmente trazer para a direção da Bienal algum tipo de questão. Então, eu instalo como que para monitorar um controle que a Bienal faria, eu instalo uma câmera de segurança, essas imagens são enviadas para um outro andar do mesmo edifício e ali eu contrato, ou para essa situação, eu contrato o Everton, que vai fazer um papel de segurança, monitorando, né, as, as atividades daquela passagem. Então, essa, esse é um ato simbólico assim, de entrada. A ideia do trabalho era, como eu falei, oferecer algo, mas que estivesse na medida de uma aproximação do usuário, do visitante, do participante daquela mostra ou daquele espaço localizado dentro de um parque, né? Eu passo, então, ao último trabalho, que eu mostro aqui, como eu falei, quer dizer, é uma referência muito sucinta assim, do trabalho, trazendo alguns elementos importantes enquanto, digamos, estrutura, né, ou natureza da ação. Esse trabalho, como talvez alguns saibam, foi o que eu apresentei para a Bienal de Coimbra em 2017. E, e esse trabalho ele vai acontecer depois que são encontrados 5 carros relacionados a agentes do Estado Novo Português, dentro das instalações do Mosteiro de Santa Clara a Nova. Quer dizer, havia ali, na época do mosteiro, uma cisterna. Logo após a proclamação da República, o Exército toma conta desse mosteiro para, digamos, facilitar toda a atividade. Eles constroem uma lavanderia. Essa lavanderia é edificada ao lado da cisterna, justamente para aproveitar a água que vinha da cisterna. E quando sai o Exército e se desmonta essa lavanderia, a Universidade de Coimbra pede o espaço para a guarda de 5 carros que até então traziam essa referência. A gente não tinha muito claro quando isso é descoberto, depois de um bom tempo que a Bienal já estava preparando aquela edição da mostra, esse espaço estava trancado, então ninguém sabia o que tinha dentro. Eu estava, inclusive, trabalhando em outro lugar da cidade, e eu então recebo um telefonema do Carlos Antunes, que é o diretor da Bienal, para que eu visse esse espaço que eles tinham acabado de encontrar, apesar de estarem trabalhando no mosteiro há tanto tempo, e que continham esses carros que não se sabia, não havia uma confirmação de que pertenceram mesmo a esses agentes, e essa toda digamos, uma pesquisa que a gente vai fazer enquanto reage a essa oferta. Então, essa é a primeira imagem que eu faço, tão logo entro no espaço. É um espaço que dá para se ter uma ideia por essas 2 imagens, né? Ali no fundo a entrada para as pessoas, depois esse portão maior para entrar dos carros. Havia toda uma dificuldade de construção, uma vez que a guarda desses carros estava sob, né, a custódia do Exército. Os carros precisam também, por pertencer a universidades, para serem, digamos, trazidos para o trabalho, precisavam de uma autorização da universidade, mas o que a gente faz nos primeiros movimentos, é
pequenas entradas, né? O que a gente vai conseguir fazer são pequenas entradas no espaço, ou para fotografias, ou para considerar a possibilidade do trabalho. Eu tenho, então, pouco tempo para reagir a essa circunstância e propor, né, algo. E o que eu faço nesses primeiros momentos são imagens do lugar, do estado dos carros. Eu, então, faço uma visita à cisterna, que é essa passagem que vocês veem ao fundo da imagem. Ela, então, é contígua, né, um espaço contíguo à garagem, e essa cisterna vai dar também uma outra dimensão do trabalho, né? Vai trazer para o trabalho uma outra referência importante, assim, né? Quer dizer, o que eu vou propor primeiro é o deslocamento desses carros, a construção de uma estrutura semicircular com esses veículos, retirá-los do chão, suspendê-los, ou seja, afirmar essa não funcionalidade do veículo e transportar a água da cisterna para dentro desse espaço onde estavam os carros. Esse é todo o movimento do trabalho. Então, o que primeiro a gente faz é saber, né, uma vez autorizados, uma vez com condições de entrar no espaço, é, é saber se algo funcionava ainda nos veículos, né? A gente levou umas baterias para testar faróis e tal, não ligamos nenhum motor, né? E todo o movimento que a gente faz com os carros é feito com sapatas para que não rodasse, para que as rodas não rodassem, né? Então, e esse movimento todo preparatório se dá ao mesmo tempo que a gente tem confirmadas as, as relações entre os veículos e alguns agentes do Estado Novo Português, né? Então, esse Cadillac foi uma doação do governo dinamarquês ao Antônio Salazar. Esse Jaguar pertenceu ao ministro do Interior do governo Marcelo Caetano. Esse Citroën era o próprio carro diplomático do Marcelo Caetano. Aqui vocês veem as sapatas, né, que a gente usou para deslocar os carros de um lado para o outro. Esse é um Land Rover que foi utilizado pela Mocidade Portuguesa, e esse é um Fiat que pertenceu ao último diretor da PID. Como eu falei, quer dizer, a gente pretendia um rearranjo desses carros, né, uma outra disposição. Aqui eu contei principalmente com o apoio do Isidoro e do Samuel, que vieram fazer esse movimento, dois mecânicos automotivos. Aqui, então, já começam a ser percebidas, né, as posições dos carros, até uma disposição que me parecia, então, conformar essa estrutura semicircular e estabelecer um foco, que era justamente esse ponto de conexão entre o centro dos carros, né, de convergência dos carros, e a passagem para a cisterna. Então, como eu falei, a gente precisava suspender os carros, a gente utilizou troncos de madeira recolhidos em bosques ao redor da cidade. Então eu saí com sapadores, né, de Vila Nova, para buscar essas árvores que tinham sido derrubadas por ventos, né, por, enfim, ação natural, e utilizá-los para erguer esses carros. Então, a ideia não só de uma afirmação de desfunção, mas também era a estrutura que permitiria com que a água chegasse
e tomasse conta desse espaço, né? Então, aqui nós temos no chão, próximo às rodas, esses pedaços de madeira que indicavam o nível da água que poderia ser alcançada ali, então, relação com as rodas e com o próprio veículo. Aqui, já na configuração, a reiteração daquele teste dos faróis. E essa é a entrada, né, um foco na passagem de entrada e o foco numa questão que se apresentava, que era o degrau muito baixo, né, para a pretensão de volume de água que a gente queria. Então, a gente precisava de uma barreira nessa entrada e na entrada da garagem também, e a gente então constrói duas barreiras mesmo, né, de cimento, né, para conter o volume de água que seria colocado no interior. Então, esse é o primeiro movimento, né, de sucção da água desde a cisterna até o espaço. Então, essa é a primeira água que está chegando no lugar. Aqui, essa imagem desde fora, quando você chegava no espaço, você já percebia a presença desse elemento que estranhamente estava no interior da garagem. Então, aqui mais uma imagem. E aqui, então, aquela imagem anterior da abertura, agora com o degrau e definindo uma nova possibilidade, né, para esse volume de água, né? Então, você descia desse degrau já colocando o pé na água antes de adentrar o espaço, né? Isso era importante também, né, caracterizar como essa presença da água na parte de fora da garagem. E, e dessa abertura se tinha essa visão da instalação. Então, essa era uma possibilidade, né? Quer dizer, você se colocava ali naquele degrau, do lado de fora ainda, olhava para o espaço e você tinha essa estrutura, essa instalação. Então, digamos, essa era a apreensão do trabalho a partir daquele ponto de vista. Mas você podia, ou a previsão é que você adentrasse esse lugar, né? Então, para isso, a gente instalou ali numa construção próxima um, um abrigo para que as pessoas pudessem trocar os calçados, colocar uma galocha e entrar no espaço do trabalho. Então, vou mostrar aqui uma sequência rápida de imagens dessa, dessa apresentação final, digamos. Como eu falei, essa proximidade da cisterna e que dá sentido ao trabalho na medida em que permite esse transporte da água, também, digamos, abrigou um outro elemento importante do trabalho, que era uma estrutura sonora que eu faço juntamente com Luiz Pedro Madeira, e que é instalada no interior da cisterna. Então, aproveitando toda a acústica desse teto abobadado que lá está, nós emitimos um som que foi construído a partir de uma música do Chico Buarque de Holanda. Chico Buarque compôs uma música especialmente para a Revolução dos Cravos. Então, essa música, que impedida de ser cantada no Brasil, que também era submetida a uma ditadura militar, podia somente ser tocada. Então, é essa, digamos, referência que eu uso para optar
pela música e não selecionar uma das duas letras que ele faz, porque depois que a Revolução dos Cravos muda a sua orientação, né, tem redirigida a sua natureza, digamos assim, ela teve do Chico a reação de ser refeita. A letra da música ela foi refeita. Né? Então é uma música que você tem duas versões. Né? E eu não tampouco queria optar por uma dessas versões, por isso a escolha da instrumentalização, né? Quer dizer, dessa versão instrumental. E então essa versão que não só é vertida para o instrumental, mas ela é também alterada na sua estrutura. Então, essa estrutura melódica é esgarçada, digamos, até um certo limite, e é essa estrutura que é emitida desde o interior da cisterna. Ocupava todo o espaço, ela saía também pelo topo da cisterna, né, que é uma espécie de uma esplanada, né, da onde você recolhia água no tempo da cisterna. Então, por ali saía o som também, convocando esses que visitavam a amostra, pouco a pouco, ao trabalho. Né. É uma estrutura sonora cadenciada, como eu falei, a gente alterou a relação entre as notas, deixou toda a estrutura sonora mais lenta e aproximava essa cadência ao ritmo de visitação dos que entravam nesse espaço. Né? Você caminhar dentro da água com galocha define, né, uma, um tempo de caminhar muito mais lento. Né? E é isso que a música enfatizava e embalava. Né? Então, aqui uma imagem do interior dessa cisterna. Então, o som se aproveitava dessa acústica para entrar no espaço contíguo. E aqui umas últimas imagens da instalação. Somente um carro teve as suas luzes acesas. E essa era a única iluminação do espaço, além da luz natural que entrava pelas aberturas ali. Pronto. Então, o que eu queria apresentar, assim, de começo, para provocar alguma possível conversa, eram essas referências que, como eu falei, trazem pontos importantes, né, dessa história da arte contemporânea. Quer dizer, eu diria, como no caso do Duchamp, que traz uma referência incontornável, sim, um artista que dificilmente escapa, né, de uma consideração positiva ou negativa para a gente discutir uma produção contemporânea. E a partir desse cabedal, digamos assim, eu trouxe muito sucintamente algumas ações que então não discutem mais essas referências, mas, digamos, partem delas, né, para discutir novas questões ou propor novas reflexões. E aí eu apresentei, então, a partir disso, esse corpo pequeno aí de trabalhos. Muito obrigado, Rubens, pela tua apresentação. Vamos abrir, então, para as perguntas e questões, né? Não necessariamente perguntas.
sugeri ao Rubens que deixasse partilhar a tela dele para nos podermos ver todos. Que Sair de partilhar a tela. sim. Isso. Perfeito. Obrigado, Antônio. Obrigado. Eu que, já agora, só para quebrar o gelo, para iniciarmos a nossa conversa, não é propriamente uma pergunta, começo por felicitar e agradecer ao Rubens Mano a sua excelente intervenção, o cuidado que teve em preparar esta apresentação para nós, dando uma trajetória do seu percurso artístico e salientando alguns pontos muito, muito interessantes que eu gostei muito, muito de ver, mas claro que eu aqui retenho mais aquela instalação aqui precisamente no convento de Santa Clara em 2017, foi 2017, não foi? E de facto na altura quando visitei aquela instalação, se posso chamar assim, eu fiquei muito impressionado por várias coisas, o Rubens ficou aí, mas é óbvio que o que salta mais é aquilo tinha algo de espectral para mim, quer dizer, foi muito difícil, ou se não mesmo impossível, dissociar a presença dos automóveis com aquela carga ideológica, quase diria, que associa os automóveis aos seus antigos detentores e que estavam ali a soltar até uma luz que era um espectro que parecia que chegava, um olhar que chegava até nós, num ambiente enclausurado, e aquilo deu-me assim um ar um bocadinho fantasmagórico, quer dizer, parecia que aqueles automóveis que eram modelos de luxo, digamos assim, mas já desatualizados, com umas décadas, pareciam caras gerontes que estavam a olhar para nós dos confins da memória, o que era mesmo essa a designação da instalação, não era, Rubens? Os confins da memória, e portanto acho que naquele momento, naquele território, no espaço de Coimbra, numa Bienal de Arte Contemporânea, automóveis inutilizados pelo tempo, mas apesar de tudo ainda transportadores de uma memória, de um espectro luminoso, ainda por cima num ambiente aquoso, tem assim algo de fantasmagórico também, num ambiente fechado, e depois ainda por cima obrigava-nos a envolver, não era, Rubens? Ao tirarmos os sapatos e ao calçarmos aquelas galochas, tínhamos que adentrar, gostei muito dessa expressão do Rubens, adentrar, envolver-nos no meio daquela instalação, o que nos deu um sentido de vivência, quase que um regresso ao passado, um passado indesejável, porque associado à ditadura do Estado Novo, e que o Rubens conseguiu fazer também através da convocatória da música do Chico Buarque, trazer aqui uma espécie de uma sobreposição ou de uma analogia entre o momento que se viveu em Coimbra e em Portugal naquele tempo e que se viveu também na ditadura brasileira. E, portanto, não é propriamente um comentário, mas é recordar, estamos em 22, não é? 5 anos depois, essa excelente intervenção do Rubens, nessa altura, longe estaria eu de pensar que 5 anos depois voltaríamos a revisitar essa brilhante instalação e a conhecer o Rubens e a conversar com ele. Muito obrigado, Rubens, pela sua apresentação. Fica a saber que, não apenas para mim, mas para todos aqueles que visitaram aquela instalação comigo, foi um momento brilhante que suscitou muita perplexidade, muita interrogação, e que eu agradeço, e tanto mais agora ter-nos conduzido a revisitar esse momento. Quanto ao resto, aquela Bienal de São Paulo e aquela instalação que fez, eu achei muito interessante todas as descrições que fez, e não posso deixar de notar, quer dizer, acho que nos últimos tempos, sempre que ouço artistas a falar, aqui ou noutras circunstâncias, a referência matricial ao Marcel Duchamp é quase incontornável, inevitável, não é, Rubens? Claro que sim. Eu queria colocar uma questão, Rubens, sobre esta obra Calçada, que você apresentou em 1999. E eu fiquei curioso como é que foi acionada a participação do vendedor para fazer uso daquela tomada. Não, ele simplesmente viu que estava lá. Ele descobriu simplesmente. Não descobriu, assim, estava oferecida, né? A estrutura estava oferecida e a tomada, um ponto de tomada estava próximo dele. E ele, enquanto montávamos, perguntou o que estava sendo feito ali, e a gente explicou o que aconteceria. Isso não foi, digamos, escondido, não foi dito a ele que ele
que ele podia trazer alguma coisa, mas sim foi dito que haveria a eletrificação e a oferta gratuita de energia elétrica 24 horas por dia durante os meses que eu iria preparar o restante dos trabalhos. Eu fiz 5 trabalhos, esse é um deles, e a condição é que esse fosse o primeiro a ser montado e o último a ser desmontado. Então, durante todo esse período, houve essa oferta. E ele foi E apresentado como um trabalho de arte ou simplesmente como um serviço de eletricidade? Como é que foi? pronto, não. Serviço de eletricidade Não me quero escapa. saber, tá? Serviço de eletricidade me escapa um pouco, Jorge. Eu, como artista, proponho algo, mas não é nesses termos que eu converso com ele, né? Quer dizer, Aham, mas eu queria saber justamente mais detalhes. Como é que foi essa conversa? eu digo que é uma instalação, é a proposição de uma experiência, eu estabeleço também uma conexão a partir destes elementos que eu trouxe aqui, quer dizer, o que me faz construir isso, essa conexão pouco explorada entre esses dois espaços, né? Tudo isso eu trago como uma informação que justifica a instalação, né? Agora, é uma referência que eu trago enquanto alicerce de uma proposição, mas não é em nenhum momento sugerido um uso, sugerido uma utilização dessa estrutura. Pouco a pouco, as pessoas vão descobrindo. Então, ele pergunta, a primeira pergunta é se o Centro Cultural me autorizou a fazer isso, se ele está sabendo de que eu estou fazendo isso, né? Então, tudo isso também, pouco a pouco, traz uma para ele, né, uma consideração importante, quer dizer, não é algo clandestino ou algo sendo feito eu não digo nem autorização, porque não cabe nessas ações a ideia de uma autorização, mas cabe a ideia de uma participação, né? Quer dizer, então havia participação da instituição, ela sabia da minha proposição, sabia da natureza do trabalho e essa consideração toda é transmitida por quem perguntava. Mas esse foi só o vendedor dos discos, né? Por exemplo, o ponto de táxi que passa a ver televisão não perguntou nada, simplesmente vê uma tomada ali, ou a pessoa que trabalhava durante o dia, que vai trabalhar à noite, pronto, também não. Né? Ele simplesmente percebe que uma outra dinâmica de ocupação desse espaço é possível e lhe foi facultada, e ele então vai explorar isso numa dinâmica que era da própria proposição do trabalho. Né? A ideia era justamente, quer dizer, que assumíssemos, né, esse papel de agentes, né, de uma cidade de forma mais explícita, menos condicionada, menos controlada, e pronto, isso foi explorado em várias medidas ali. Né? Mas eu aproveito, Jorge, só para voltar um pouco ao Antônio, para agradecer muito também as palavras e agradecer a sua presença no trabalho, porque isso aqui também faz sentido, quer dizer, o prazer nesse momento daí é meu, por perceber que o trabalho atuou e segue atuando, assim, de uma certa forma, na, no corpo das pessoas que ali estiveram e nas pessoas que recebem, né, informações sobre o trabalho, né, a partir dessas apresentações, por exemplo. Agora, no mesmo sentido da intervenção do Jorge, aquela presença daquele funcionário que, por imposição da organização da Bienal de São Paulo, teve que ficar a monitorizar o acesso das pessoas através de um monitor, resultando de uma imposição, também no mesmo sentido da pergunta do Jorge Cabrera, se pode questionar, faz parte da instalação, fazia parte da instalação ou não? Isso talvez não tenha ficado muito claro.
eu procurei também, em função do tempo que a gente tinha, deixar muita coisa para essa conversa, para esse momento. Mas eu deixei de comentar isso. Quer dizer, o que a Bienal quase que impõe é a necessidade de um controle da passagem, mas um controle que é feito lá embaixo, lá na passagem mesmo, né? Quer dizer, eu aceito, porque questões de segurança estavam implicadas ali, segurança das pessoas, do edifício, das obras que ali estavam, mas eu coloco duas condições para esse controle. Primeiro, que o segurança não ficasse do lado de fora, ou seja, não indicasse o ponto onde era a passagem, embora pouco a pouco saiu o boato de que havia essa passagem, então estudantes, pessoas que queriam entrar sem pagar também, enfim, isso era parte do trabalho, ficavam sabendo, mas eles não sabiam onde era. E o que é interessante era que o trabalho, a estrutura era tão mimetizada, a fachada, que muita gente passava na frente e não se dava conta de que era aquela protuberância era a passagem, né? Então, o segurança não podia ficar do lado de fora, e uma vez do lado de dentro, ele não poderia em nenhum momento impedir a passagem das pessoas, a livre passagem. Não podia. Mas como é que eu vou saber disso se eu vou estar no ateliê, não estou lá todo tempo, todo dia na Bienal? Então, essa instalação desse set de monitoramento, isso é construído por mim a partir dessa imposição da Bienal. Então, eu que instalo uma câmera de segurança dentro do edifício sob o trabalho, eu que contrato o Everton para fazer um papel de segurança, mas ele também se mimetiza, porque ele era um segurança com a mesma roupa que os demais seguranças da Bienal. Então, os próprios seguranças da Bienal achavam que ele era parte do corpo de seguranças. Então, confidenciavam a ele coisas e ele acompanhava o que estava acontecendo no trabalho lá embaixo, através do monitor. Ele tinha um rádio, na outra ponta do rádio estava eu no ateliê, então ele me comunicava também qualquer, digamos, anormalidade, e isso foi, digamos, minimamente possível controlar até o momento que a Bienal definiu que o trabalho não seria mais, digamos, do jeito que eu havia pensado e com eles acordado, né? Então, esse trabalho não chega até o final da Bienal, né? Eu peço para desmontar antes, embora ele não tenha sido desmontado, ele é interditado antes do final, por minha decisão, porque ele já não funcionava dentro dessas prerrogativas que nós havíamos acordado, né? Parece-me que a Teresa Paula quer falar alguma coisa, é isso mesmo? Não, eu estava fascinada a ouvir esta. E agora até ia perguntar se isso ficou documentado, se houve pessoas que, ao se aperceberem disto nesta Bienal, se explicaram ou se fizeram entrevistas, artigos sobre isto. Era isso que eu gostava de. Sobre a Bienal de São Paulo? Essa Não, Bienal não é sobre a Bienal, sobre esta questão desta obra que esteve e que depois não esteve, sobre curiosidade também escrever sobre isso e deixar isso documentado. Não, infelizmente não houve muita reação pública, assim, né? Uhum, É curioso, é muito interessante, por outro lado, né? É triste e curioso, uhum, que pouco se discutiu essa incapacidade de uma instituição voltada à arte contemporânea de lidar com as próprias questões que a arte traz ou pode trazer uhum, dentro de uma mostra organizada por ela, né? Então, quer dizer, a meu ver, esse uhum, descompasso em relação entre a proposição e a instituição se deu mais por uma inabilidade da instituição em lidar com esses uhum, tensionamentos, né? Agora, o tensionamento, a meu ver, é a base, né, de toda a uhum, proposição, né? Quer dizer, a arte, por natureza, é um rompimento de limites, né? Ele uhum, é a instituição de algo que antes não havia. Por si só, isso já representa
uma expansão, né? Então, a instituição ela tem que saber lidar com isso, né? E não Claro. soube agora, não houve muita reflexão, não houve muito. O que acontece, e isso é muito interessante, quer dizer, quando eu decido sair digamos, pedir para interromper o trabalho, desmontar o trabalho, eu escrevo uma carta para a Bienal, para os seus curadores, para a diretoria, para os curadores. Essa carta tem 4 páginas e essa carta está no arquivo da Bienal. Então, digamos, esse é o fio silencioso, mas ao mesmo tempo desencapado, que permite a conexão entre o que ocorreu e o que, digamos, o que foi vivido depois nesse processo de desconexão, né, do trabalho, ou do regime do trabalho em relação à instituição. Esse trabalho ou sobre esse trabalho foram escritos textos, né, mas sempre muito circunscritos, né, a publicação. Não houve um debate. Houve um debate, para não ser injusto, assim, houve um debate organizado pela Faculdade de Arquitetura, que é a primeira vez que, digamos, numa situação pública, eu sou confrontado com o curador que acabou permitindo que essa má condução do trabalho acontecesse. Então, Uhum. mas não houve mais repercussão de maneira mais, digamos, documentada, né? Isso Sim, 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 acho que nós aconteceu. estamos entendendo, acho que nós estamos a perceber um bocadinho, mas o que é muito curioso, porque muito, muito, muito curioso isto, porque realmente a maneira como as pessoas lidam com as questões da arte, quer seja de quem está mesmo a trabalhar todo o dia nas coisas ou quem não tem tanta ligação, às vezes as ligações também é interessante percebê-las. Por exemplo, eu agora estava-me a lembrar de que no dia, e o Jorge sabe disso, no dia que nós fizemos os primeiros desenhos a carvão, lembras-te, Jorge? Sim. Nós estávamos um bocadinho a sentir que estávamos com os miúdos num terreno um bocadinho desconhecido, nós e Foi, eles. foi Foi um maravilhoso. bocadinho essa a nossa sensação, nós estávamos a percorrer esse caminho, este caminho que agora estamos aqui a fazer, os primeiros desenhos a carvão numa instalação de um artista Foi na um Bienal. tempo, mas foi assim uma realização incrível para todo mundo. E a sensação dos meninos no rosto. Sim, e depois os outros que queriam ir fazer e que já não tiveram a oportunidade, porque depois as Claro, pessoas às claro. vezes é um bocadinho como isto que estava a dizer o Rubens, às vezes esta história de começar as coisas começam e depois as pessoas vão vendo, vão se interessando porque veem outros ou porque sabem saber as coisas, lá está, muitas vezes as coisas não se sabendo ficam no desconhecimento total, é muito interessante. Eu estou super, super fascinada com este trabalho e gostava de ouvir mais histórias e conhecer mais ainda, mas não só, porque eu tinha andado de galochas, eu andei de galochas e também adorei esta instalação, como disse o António, mas adorava voltar a ouvir portanto, ao Jorge, por favor, diz-nos quando é que o Rubens vai fazer outra palestra para nós irmos assistir, está bem? Estou convidado, não é problema. Pronto. Bom, eu falei para o Jorge que um pouco a condição desse encontro aqui é que a gente pudesse conversar sem muita limitação. A gente pode ainda abordar de algumas maneiras. O que é interessante, isso que você traz, assim, desculpa me referir a você, Tereza, como Não, você, sim, claro. mas esse trabalho trouxe muitas camadas, assim, esse trabalho da Bienal de São Paulo trouxe muitas camadas interessantes, porque ele não, como eu falei, ele não se apresentava como um trabalho, então ele era uma inquietação, mesmo para quem estava dentro do edifício e percebia essa abertura, aquilo era uma interrogação, era um questionamento, porque
se não é um trabalho, e se eu tive que pagar para entrar, exatamente o que é essa passagem franqueada, digamos, né? Quer dizer, o que é essa abertura que se dá para o parque e que permite eu sair, se eu estivesse dentro, ou entrar alguém, né, que estivesse passando, né, ao redor do edifício, né? Quer dizer, então, essa, esse desdobramento que o trabalho propõe, que, a meu ver, digamos, contempla, né? Quer dizer, está no âmbito do trabalho, todo esse processo que se abre ao redor dele, né? Me parece também trazer sinais de potência dessa relação entre a proposição e aquele que a experimenta, né? Então, nesse sentido, enfim, foram também, eu posso comentar alguns relatos que eu escutei, assim, de pessoas que cruzaram por essa passagem sem saber que se tratava de um trabalho, entendendo aquilo como uma abertura funcional do edifício. Então, é interessante você relacionar isso à própria ideia dos espaços edificados, né? A arquitetura, quando a gente projeta alguma coisa, uma arquitetura vai ser uma igreja, ou vai ser um centro comercial, quer dizer, como essas todas outras funções e possibilidades de uso, mesmo não tendo sido projetadas, já estavam incorporadas àquele espaço, né? Quer dizer, como um desdobramento quase que é, quase que seminal, assim, né? deste projeto. Isso é a veia, pronto, é a ligação entre e a questão da arquitetura aqui como uma que se nota numa componente muito forte no trabalho do Rubens. Tem uma questão, Rubens, não sei, eu queria colocar mais uma coisa. No início, você faz uma apresentação criando um embasamento para teu trabalho, para as coisas que você faz, a partir da arte conceitual, né? E depois você cria essa conexão, que inclusive a Teresa acaba de mencionar, sobre como é que a arquitetura traz essa coisa do espaço para teu trabalho. Minha pergunta o teu trabalho tem muito dessa relação entre arte e vida, não é, Rubens? E na hora que você liga questões do cotidiano, que aparentemente poderiam ser arte, e você desloca elas para um contexto que pode se movimentar entre a arte e a vida mesmo, né, desse cotidiano. O que você acha disso? E eu vejo assim, só para contextualizar, vejo muito, por exemplo, naquele trabalho das toalhas, daqueles arranjos, né, no hotel, como é que você consegue trazer um costume deles, né, de criar esses arranjos, né, de florais, inclusive, e como é que você aproveita isso e passa para o teu trabalho, que inclusive poderia passar batido assim. Se não for apresentado como trabalho instalativo, poderia passar desapercebido. Inclusive como a instalação, né, do vendedor de discos. Eu fiquei pensando... Instalação do quê? Não escutei. Instalação do quê? Aquela da tomada para o que chama calçada. Sim. Inclusive esse exemplo, porque se eu apresentar para esse senhor esse trabalho como um trabalho de arte ou de instalação, será que ele se conectaria àquela tomada? Me perguntei, hein? Não sei. Mas a questão é retornar a esse tema, né, de arte e vida, que eu vejo muito no teu trabalho, né? Eu acho importante primeiro localizar essas referências que eu trouxe, quer dizer, eu não
não penso tanto nelas como embasamento de algo, mas eu trouxe alguns artistas que eu acho que são referências importantes assim para se discutir arte contemporânea, né? Pode ser mais para uns, menos para outros, pode ser nada para outros ainda, mas para o meu campo de interesse, esses artistas trazem ingredientes interessantes. Quer dizer, eu acho que, por exemplo, o Beuys, nessa relação arte-vida, que você traz agora como conversa, ele propunha, digamos, utopias que são, embora seja uma arte que questione o modernismo, elas são utopias muito conectadas a esse momento moderno, né? Então, eu penso que o meu trabalho se afasta um pouco disso nessa perspectiva utópica. Não que não haja algo de, digamos, extra presente, né? Mas o que me interessa principalmente é a construção de uma experiência que dê, no tempo real da experiência, a possibilidade de uma construção ou da construção do trabalho, né? Ou da reconstrução do trabalho. Nesse sentido, eu também me afastaria do Duchamp, porque, embora o meu trabalho seja eminentemente conceitual, quer dizer, eu não me satisfaço com a proposição sem que a experiência não seja oferecida, né? Quer dizer, para mim, pouco adiantaria ter pensado em algo. Não estou dizendo que isso não aconteça, não estou dizendo que algumas ações não são, digamos, satisfatoriamente recebidas ou percebidas por mim nessa etapa anterior à produção, à realização. Mas isso não me desloca desse interesse de realmente oferecer algo, né? Agora, eu acho, embora tenha colocado esses senões, eu acho que um artista como Duchamp é incontornável, né? Eu acho que o que ele traz como possibilidade do artista ser entendido como trabalho é algo que fundamenta muitas das ações, né? Quer dizer, eu entendo que o que está proposto a partir dele é essa possibilidade do artista ser entendido como parte da obra, né? Então, por isso que eu entendo algumas circunstâncias de fala como parte das ações que eu projeto. Agora, no âmbito da experiência propriamente dita, quer dizer, o que está colocado, e que é o que eu trouxe agora, né, quer dizer, essa urgência da proposição de uma experiência, ela se configura na medida em que eu perceba aspectos daquele contexto, daquela circunstância, e propõe uma experiência. Quer dizer, as experiências elas estão sempre conectadas ao lugar e conectadas a aspectos constitutivos daquele lugar. Então, por exemplo, quando eu falo daquela tubulação de ferro, quer dizer, eu tô principalmente focando uma conexão que era quase inexistente entre esses dois âmbitos. Então, essa desconexão entre os dois ambientes, né, públicos era, digamos, a base de sustentação do trabalho e uma das suas camadas constitutivas. Mas isso, por si só, não é, digamos, o suficiente para entender a motivação daquela formulação. Quer dizer, essa pessoa que ocupava a calçada e que não, digamos, tinha a possibilidade de
ou trazer um toca-discos, ou de oferecer a qualidade desse produto, né, integralmente aos compradores, aos interessados, isso era também parte do trabalho, né? Então, como o trabalho ele está conectado nessa dimensão cotidiana, na forma de uma investigação, né? Quer dizer, uma investigação dessas capas constitutivas e que pouco a pouco vão sendo elementos base do trabalho, né? Da proposição. Então, não é para ele que eu fiz, mas é a partir dele que eu construo algo que ele reitera, uma vez que ele usa, né? Uma vez que ele experimenta, uma vez que ele considera. Né? Quer dizer, não precisava nem plugar alguma coisa ali, só de perceber aquilo e perceber nessa medida, né, que o incorpora, que o engloba, era, para mim, já suficiente para entender a potência do trabalho. Né? Mas, mas, nesse sentido, eu também me desloco um pouco do trabalho do Elliot Sica, quer dizer, então, são referências importantes, mas eu entendo que há que há a construção de uma proposição que incorpora a revelação dessas camadas constitutivas e que, ao mesmo tempo que trazem uma experiência, trazem uma espécie de enfrentamento. Quer dizer, eu acho que isso é algo marcado em cada um desses trabalhos que apresentei hoje, né? Quer dizer, como há algo, embora possa estar subliminar ou possa não ser um aspecto tão visível, tão imediatamente visível, mas essa ideia de um enfrentamento relativo a uma instituição, uma estrutura, está muito marcado nesses trabalhos, né? Então, esse trabalho dos carros realizado em Coimbra me parece confrontar uma constituição recorrente, né? Quer dizer, então, vamos lembrar que ele não só se remete a dois momentos vividos no passado, mas ele transporta ou conecta esses momentos do passado a uma realidade presente. Quer dizer, então, eu não preciso ter vivido aquele momento em Portugal para perceber a potência daquela proposição que estava sendo oferecida no espaço do mosteiro. Então, alguém, ou por ser mais jovem, ou por não pertencer a essa realidade, né, não estar diretamente conectado, poderia perceber ou sentir ou vivenciar a potência daquele trabalho simplesmente porque o trabalho se remete a isso, né? Também. Né? Vamos lembrar que o golpe aqui feito sobre a Dilma, sobre o governo Dilma, ele é anterior a esse ao momento do trabalho. Né? O trabalho é de 17, um ano depois. Quer dizer, então, essa reiteração de uma ocorrência numa frequência quase circular, e daí também essa estrutura semicircular dos carros, quer dizer, algo que, enfim, eu talvez explicitando possa deixar mais claro, mas é algo que eu vejo presente no trabalho também. Como o Antônio colocou, quer dizer, em algum momento você colocado no interior daquele círculo, você se via confrontado por aqueles carros. Eles estavam elevados, eles estavam todos os faróis e as suas frentes estavam colocadas como se no peito, na altura do peito das pessoas que ali, né, entravam. Então, isso também, digamos, é algo que se acentua nos trabalhos que eu trago, né, em maior, menor grau, quer dizer, mas é algo que me interessa enquanto proposição, não
simplesmente aproximar, mas convocar esses que experimentam o trabalho à sua constituição de agentes, né? De você se entender como agente de uma realidade. Eu entendo que o trabalho, muitas vezes, reforça esse aspecto, não no sentido de nos lembrar algo que é parte da nossa presença aqui no planeta, mas eu penso que ao tirar do âmbito do eminentemente artístico aquela experiência, eu consigo deslocar o trabalho para uma percepção, para uma reflexão que envolve aquele que a vivencia de forma mais eloquente, assim, né? Mais contundente, no sentido dele se perceber, ao perceber a gente dessa própria realidade, né? Mais alguma questão? A Maria? Posso? Sim. Até, até a possibilidade de terem atenção o jogo de palavras, que é comum no trabalho do Rubens. Este trabalho dos carros chama-se de propósito Confins de Memória. E se nós jogarmos com as palavras, se separarmos o confins, que é uma palavra, mas se usarmos o som com fim de memória ou com fins de memória, permite, por exemplo, aquilo que aconteceu a várias crianças que entraram naquele espaço e que, sendo crianças, obviamente não tiveram qualquer possibilidade de experiência do que é a censura, a ditadura, a repressão política, como foi o caso do meu filho na altura com 8 anos, que ele descreveu claramente aquilo que sentia estando naquele lugar, naquele espaço. Claro que foi conversado com ele, mas ele não foi a única criança a fazer a experiência de andar com dificuldade naquela água, de sentir a pressão da água e a pressão da luz daquele carro. E isso é uma possibilidade que só através deste contacto com estas ações é que pode juntar uma série de supostas aprendizagens que através das diferentes disciplinas nas escolas se julga que se fazem passar e assim passam muito mais, de uma forma muito mais experiencial e portanto muito mais passível de ficar para sempre. Daí a grande, ou diria mesmo uma extraordinária mais-valia da arte na educação. E como este é um encontro, mais um dos encontros ligados àquilo que pode ser o trabalho de professores e professoras nos diferentes níveis de ensino, esta possibilidade dos trabalhos do Rubens parece-me, como sempre, muito, muito, muito extraordinária. Eu não posso deixar de voltar a falar do trabalho minúsculo daquela peçazinha, o visible ou visible, porque ainda por cima, e isso tenho a impressão que ficou um bocadinho solto, aquela ação acontece num sítio que nós ainda agora e para sempre provavelmente reconheceremos como um sítio crítico da ligação de dois países, de duas línguas. E aquela palavra é a mesma palavra para as duas línguas, apesar de governos tão diferentes, formas de ser e estar no mundo tão diferentes como serão a norte-americana e o modo de estar latino, se quisermos. A extraordinária vantagem de uma palavra tão pequenina como aquela, um objeto tão pequenino como aquele, poder mostrar às pessoas que de facto a ação individual pode fazer a diferença, é mais uma vez um trabalho maravilhoso. E podia ter falado também do trabalho do Espaço Mira, porque são professores, e o trabalho no Espaço Mira, a versão palavra,
implica a possibilidade de escrever com lápis. Já ninguém escreve com lápis. Aliás, eu estava aqui com uma vontade de rir desesperada por causa da utilização da língua da luz elétrica no calçada. Agora já toda a gente anda com iPods e este toda a gente é absolutamente abusivo, claro, mas aquilo também é uma coisa datada, Rubens. 1999 já é do outro século. Mas estou a brincar, claro. Essa possibilidade de levar as pessoas ao, ao correr o risco de escrever e poder apagar, ou do poder apagar, mas não o fazer porque a coisa está escrita numa parede, como foi o trabalho depois deste, da Bienal, no Espaço Mira, também era uma outra possibilidade de mostrar, e lembrei-me mais ainda desse trabalho por causa da referência da Teresa ao ter desenhado com carvão no meio de um trabalho artístico, não é? Aquela possibilidade de usar o carvão. Nós podemos escrever, cometer erros, enganarmos-nos, apagar, fazer melhor, fazer de outra maneira. Só através da possibilidade do contacto com trabalho artístico é que isso é tão evidente, ou pode ser tão evidente e tão capaz de convocar as pessoas a atreverem-se a aprender e a expressarem-se. Por isso, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço, Maria, as generosas palavras, muito pertinentes, assim, as questões que você traz, as lembranças, esse trabalho no Espaço Mira, lá no Porto, na cidade do Porto também. Claro, são sempre questões, né, que podem ser trazidas, que é difícil, às vezes, né, formatar esses encontros, né, num pequeno conjunto de trabalhos. Mas você trouxe algo fundamental, que são os títulos dos trabalhos, né? Os títulos, no meu caso, são partes constitutivas da ação, né? Quer dizer, você entende parte da proposição a partir desses títulos, né? E no caso desse trabalho em Coimbra, o Confins de Memória é escrito tudo junto, né? Há um intervalo entre cada letra, mas não há um espaço entre cada palavra que poderíamos identificar no título, né? Quer dizer, é uma expressão só, né? Confins de memória. E isso é que permite você, digamos, perceber outras camadas semânticas dentro dessa expressão, né? Quer dizer, como você pode aproximar e enfatizar esta ou aquela palavra para também entender o que está embutido dentro da expressão, né? Mas os títulos, para mim, são parte constitutiva sempre da ação, né? É sempre difícil construí-la, como é, por vezes, difícil construir o trabalho, né? Como foi o caso desse trabalho na fronteira entre México e Estados Unidos, e que o Jorge também havia abordado, né? Quer dizer, como um elemento que é cotidiano, que é trazido para uma superfície a partir da percepção de alguém que é, digamos, agraciado com aquelas ofertas e que, digamos, aciona um processo de construção tanto de um lado quanto do outro. Então, ela, digamos, se reorganiza a partir da informação que eu trago, eu me reorganizo a partir da informação que ela traz. E, nesse sentido, também é importante esse aspecto da palavra, que pode ser lida em mais de uma língua, né? Quer dizer, então, era uma palavra. Naquele momento, eu estava envolvido com uma pesquisa sobre palavras homógrafas, homófonas. Então, eu vejo essa circunstância do trabalho muito pertinentemente associada ao projeto, né? Ou aquela circunstância, né? Do insight, né? Porque nós estamos falando de, digamos, leituras distintas a partir de referências distintas ou a mesma leitura a partir de referências distintas. E isso também se dava na minha relação com a Guadalupe, né? Quer dizer, que trazia uma informação a partir do seu dia a dia, que se conectava ao meu
a partir dessa justaposição e que se desdobrava num outro âmbito, mas que não se afastaria de pessoas como Guadalupe. Ela poderia, por exemplo, no âmbito do movimento do trabalho, né, ter sido, digamos, reapresentada a ação, né? Ação que ela já tinha tido contato no seu ambiente de trabalho, mas ela era, né, uma habitante da cidade de Tijuana. Então, ela poderia, no seu dia a dia, ter se deparado com algo que pertencia, a princípio, a um universo circunscrito num outro âmbito que também se apresenta de uma forma, digamos, distinta, né? Uhum. E Vocês desculpem, eu estou aqui há muito tempo a lembrar-me de uma coisa que gostava de partilhar convosco, que é um filme de um cineasta aqui de Coimbra, que se chama Tiago Cravidão. E tem um filme, algumas pessoas aqui devem conhecê-lo, que é 7.000 Portas. E é um filme sobre o hospital, o grande hospital aqui de Coimbra, como Coimbra, Rubanos é uma cidade com tantos médicos, pronto, com um centro hospitalar enorme. E este cineasta este realizador de cinema fez este filme que se chama 7.000 Portas. São muitas portas a abrir e a fechar, e depois são muitas portas que ele vai abrir e vai mostrar muitas coisas que estão escondidas. Portanto, eu agora fiz uma ligação muito grande, as pessoas a dobrar os paninhos, lembrei-me logo por causa das dobras, das pessoas que dobram as compressas que nós vamos pôr nas nossas feridas, e portanto fiz aqui uma associação incrível. Portanto, já agora pronto, como é também um artista que está a trabalhar connosco no Plano Nacional das Artes, com a nossa escola, e eu pronto, acho que é um bocadinho isto também, que é tornar visível, levar o nosso olhar para lá daquilo que, portanto, vermos aquilo que é invisível, que está muito escondido, mas que muitas pessoas fazem com um carinho imenso uns para os outros, não é? Às vezes sem saber quem é o nome, exatamente. quem é. Lembrei-me muito disto agora. Essa é a pretensão dos trabalhos, assim, né? Esse desvelamento, né? Esse trazer à superfície de camadas constitutivas que daí já não estão mais conectadas a mim ou ao artista, mas estão conectadas à experiência de quem vivencia aquela circunstância, né? Quer dizer, então isso é interessante. Então, a partir do momento que você, Teresa, o Antônio, quem mais, né, Maria, certamente, Jorge, entrava naquele espaço da Bienal de 2017, a conexão com o artista já não tem qualquer sentido, qualquer significado. Quer dizer, é você diante de algo vivido por você, né? E é interessante também o simbolismo da água, funcionando como uma espécie de um amálgama assim, de todas essas experiências que ali estavam sendo projetadas, né? Isso é interessante, né? Quase que um sair de cena do artista, deixando aquela experiência funcionar por conta própria, né? Parte pelo que foi oferecido como estrutura de uma operação, né? De uma operação semântica, uma operação artística, e parte, digamos, ativada por quem ali, enfim, por quem ali se dispunha a estar, né? Uhum.